Hoje iremos falar desse grande orixá Oxumaré, renovação dos seres, arco-íris, chuva e muitas outras curiosidades desse orixá. Seja bem-vindo, curta, compartilhe e comente nosso vídeo. Conheça os mistérios de Oxumaré, o orixá serpente e arco-íris. O orixá Oxumaré, também conhecido como Oxumaré, representa a cobra arco-íris, que traz as características do animal, como a mobilidade, agilidade e destreza. Ele mora no céu e viaja através do arco-íris para a terra. Além disso, ele representa a fortuna, abundância, prosperidade e riqueza, que são realizações importantes para o seu povo. Na língua Iorubá, falada por muitos povos na África, seu nome tem uma grafia diferenciada, S-Mari. No Brasil, o orixá é conhecido com representatividade masculina, embora algumas pessoas o relacionem a Oxum. Porém, sua conexão com o universo feminino se dá através da sua irmã gêmea, Euá, e em diversas representações ele, como uma cobra, enrola-se ao redor do corpo dela, para protegê-la. Porém, sua conexão com o universo feminino se dá através da sua irmã gêmea, Euá, e em diversas representações ele, como uma cobra, enrola-se ao redor do corpo dela, para protegê-la. Oxumaré representa a junção entre o masculino e o feminino, união que possibilita a existência da vida, a água e a terra, a mortalidade e a imortalidade, e tudo o que é duplo, ambíguo e opostos que se complementam. Ele é uma grande cobra que envolve a terra com a sua cauda, e assegura a integração do planeta, e a renovação do universo, regendo as transformações. É preciso que o planeta não deixe de se movimentar, e Oxumaré está como o responsável principal pelos movimentos de rotação e translação. Seus ciclos são os movimentos do mundo. A história do orixá Oxumaré começa quando ele é dito como filho de Nanã Burucuí, tem origens em Marri, no antigo Dalmé. Ali, é conhecido como Dan. Na região de Ifé é chamado de Agé Salugá, aquele que proporciona a riqueza aos homens. Teria sido um dos companheiros de Odudua por ocasião de sua chegada a Ifé. Em sua representação de ciclos, ele é homem e mulher. O ciclo da vida junta o masculino, e é dessa forma que a vida se perpetua, ainda que Oxumaré seja um orixá masculino. Assim, Oxumaré pode se configurar como um deus ambíguo, que pertence à água e à terra, que gira e faz com que os ciclos façam a terra e a natureza continuarem seus ciclos. Ele é a união dos opostos, sintetizando a mortalidade corporal e a imortalidade espiritual de cada um de nós. Oxumaré é transformação. O irmão mais velho de Oxumaré é o Mulu, que foi abandonado pela mãe ao ter nascido com o corpo cheio de feridas. E esse era um costume comum da época, quase uma obrigação largar no meio do caminho as crianças com deformidades. De forma oposta ao seu irmão, Oxumaré nasceu com muita beleza, tão bonito quanto o arco-íris. Por isso, passou a viver no alto, percorrendo o mundo sem parar, e transformando os ciclos da vida em algo necessário. Oxumaré rege a sorte, a fortuna, a riqueza. Ele é generoso e capaz de dominar a energia do dinheiro, direcionando-a para quem pede suas bênçãos. Orixá Oxumaré na Umbanda é representado por uma cobra arco-íris, que envolve a terra com a sua cauda, e assegura a integração do planeta, e a renovação do universo, através das transformações. Ele é o senhor de tudo que é alongado. E, segundo algumas tradições ancestrais, com a benção de Oxumaré, o cordão umbilical dos recém-nascidos é enterrado, geralmente com a placenta, sob uma palmeira que deve ser bem cuidada para refletir a saúde da criança. Oxumaré é o caminho da felicidade e ele, e outros orixás podem te ajudar em qualquer que seja o assunto que necessita. História de Oxumaré. Há duas histórias sobre o nascimento do orixá, são elas: primeira história sobre o nascimento de Oxumaré. Apesar do desentendimento entre Nanã e Oxalá devido ao abandono de Omulu, seu filho que nasceu com chagas, o casal gerou mais uma criança, dessa vez Oxumaré. Mas devido à praga jogada em Nanã, Oxumaré também nasceu com problemas de formação, sem braços e pernas, como uma serpente. Ele rastejava pelo chão como o réptil, mas a sua forma era humana. Mais uma vez decepcionada, Nanã abandonou seu filho. Ao contrário de Omulu, Oxumaré não precisou da ajuda de ninguém para se manter. Muito ágil e sábio, o orixá logo aprendeu a sobreviver caçando, nadando e subindo em árvores quando preciso. Ele até plantava sua comida favorita, a batata doce. Orumilá, o orixá da profecia, observou o menino e se apiedou do garoto,
o tornou um dos orixás mais belos, e o encarregou de levar e trazer as águas dos céus ao palácio de Xangô. Por esse motivo é que pedimos ao Oxumaré por chuvas. Segunda história sobre o nascimento de Oxumaré. Há outro mito que diz que quando Nanã engravidou, Orunmila a visitou e disse para ela não se preocupar, pois o seu filho nasceria perfeito. Na verdade seria um dos orixás mais belos. Mas como castigo pelo seu ato com o Mulu, ela nunca conseguiria viver ao lado do filho, pois ele seria muito ativo, e não se apegaria a ninguém facilmente. História de como Oxumaré representa o arco-íris. Oxumaré, muito conhecido por todos por sua destreza e sabedoria, era chamado de Babalaú, o pai de todos os segredos. Ele foi chamado pelo rei de Ifé, para prestar serviços a ele. O rei, muito altivo, pagava pelos serviços do orixá somente com esmolas, que não serviam de nada para Oxumaré. Ele acreditava que só de poder prestar serviços para a figura mais importante de Ifé, já era uma honra, e por isso Oxumaré deveria ser grato. Mas a quantia que recebia pelos serviços era tão pouca que o orixá estava passando por necessidade, e com os grandes pedidos do rei, ele não tinha tempo para fazer nenhum outro serviço. Foi então que decidiu consultar Ifá para saber a melhor forma de proceder. O rei, ao saber que Oxumaré estava insatisfeito com o que recebia, pediu para chamá-lo, e disse que não o queria mais, considerando a atitude do orixá como uma ingratidão. Na mesma época, Olokun Seniade, que representa a prosperidade e riqueza, estava à procura de um babalaô que pudesse lhe orientar em como ela poderia ter filhos, pois não conseguia engravidar. Vários a visitaram, mas nenhuma orientação surtia efeito. Então, ela ficou sabendo que Oxumaré não prestava mais serviços para o rei de Ifé, e pediu que um mensageiro o buscasse. Oxumaré a orientou a fazer uma oferenda, que assim ela teria lindos filhos, todos muito fortes. O orixá acertou a previsão e, muito grata pelo serviço, Olokun o presenteou com o que tinha de mais valioso, sementes de dinheiro e um belo tecido colorido. Olokun disse para Oxumaré que sempre que ele usasse o pano, as cores se espelhariam no céu, lembrando a todos de sua majestosa e alegre presença. Oxumaré costuma usar o tecido sempre que desce as águas do céu, em forma de chuva para o palácio de Xangô. Por isso em dias belos mais chuvosos, as cores de Oxumaré se espelham tão fortes no céu, em formato de arco-íris. Qualidades de Oxumaré. Vodun Azalnodor. Oxumaré é representado como um príncipe branco, e está relacionado com o passado. Dan significa cobra que participou da criação da humanidade. Na forma humana, é muito generoso, está relacionado às chuvas e à riqueza, abundância. Vodun Frequené, uma serpente venenosa, representa seu lado feminino. Vodun Dangbé, orixá velho, e pai de Dan, muito inteligente e esperto, é governador do movimentos dos astros, costuma fazer adivinhações. Vodun Bessem, guerreiro generoso e ambicioso, apresenta-se de branco com uma espada, é dono do terreiro Bogum. Oferendas para Oxumaré. Os orixás gostam de receber comidas como oferendas. Com Oxumaré não é diferente. Importante, toda oferenda deve ser orientada por alguém responsável do candomblé ou umbanda. Cada orixá possui suas peculiaridades que devem ser respeitadas e guiadas por quem os conhecem. Batata doce para Oxumaré. Ingredientes: 500 gr de batata doce, feijão fradinho e dendê. Modo de preparo: cozinhe a batata doce e a descasque. Após o processo, adicione dendê e a mais até formar uma pasta homogênea. Divida essa pasta em duas partes iguais, e molde duas serpentes com elas em um formato de circunferência, uma com a cabeça na direção do rabo da outra. Faça os olhos das serpentes com o feijão fradinho, e decore o corpo delas com ele se preferir. Regue com mais dendê, e ofereça ao orixá. Velas brancas podem acompanhar a oferenda. Aqui iremos encerrar a primeira parte do vídeo sobre o orixá Oxumaré. Espero te ver na parte 2 do vídeo sobre o orixá Oxumaré.